Enfim, aqui estou de volta. Mês passado eu fiz um vídeo falando minha experiência com o arco do Moro de Dragon Ball Super. O vídeo até ouviu, foi até que bem e tal. Vocês gostaram, deram um like e tal, o de sempre. E eu decidi voltar com esse quadro, que foi até que bem. E é um quadro que eu gosto de fazer, eu vou mais a fundo numa obra que não é nova, tipo, eu faço muito crítica de filme novo e tal. Mas eu dou minha opinião pessoal sobre os filmes, eu nunca costumo ir pra frente narrativamente falando com o filme, falar porque ele é bom, blá blá blá. Esse era o que eu pretendia, eu fazia com o quadro analisando filmes, só que ali eu realmente resumia a obra e eu nem falava sobre crítica, eu só falava, nossa, essa cena é foda, nossa, essa cena é foda, enfim. Então eu vou trazer esse quadro de volta mais ou menos falando, só que agora do meu jeito. Ou seja, eu vou aqui falar de coisas mais pequenas sobre a obra, não necessariamente fazer um resumo dela inteira e falar porque ela é tão foda. Enfim, aqui estamos, vamos falar sobre o aula de Rurouni Kenshin, que seria mais ou menos o fim da obra. Aqui no Brasil, ele nem chegou a vir aqui pro Brasil, mas mais ou menos seria aqui no Brasil Samurai X Reflexões, caso tivesse sido lançado, já que no inglês ele pegou Rurouni Kenshin Reflections, então mais óbvio seria aqui no Brasil seria Samurai X Reflexões. Enfim, esse filme ele é uma sequência direta do anime dos anos 90 e ele também tem várias ligações com o OVA de 98, que foi o que contava a história da primeira esposa de Kenshin e como ele ganhou a cicatriz. Enfim, eu ainda não vi aquele OVA, eu pretendo ainda ver, parece muito bom também, mas hoje vamos ficar no pequeno, vamos falar de Samurai X Sengoren, que é o final da franquia. Eu acho que não tem como a franquia no final pode estar aqui. Quer dizer, a gente teve o filme no live action, a gente teve um anúncio recentemente de um novo anime de Rurouni Kenshin. Aliás, eu estou bastante ansioso, quero ver esse novo anime, eu não sei se ele vai ser reboot, se ele vai continuar realmente o anime, eu não sei, mas estou aqui realmente ansioso para essa nova obra de Samurai X. É um anime que eu gosto bastante e que não é muito falado, infelizmente não é muito falado, que é um anime que eu gosto muito, então vamos mais a fundo nesse grande anime Rurouni Kenshin Sengoren com Samurai X Reflexões. Bom, se você meu já que eu tô voltando nesse quadro, eu vou fazer igual a última vez, né? Que eu vou analisar cada personagem por arco assim. Então, no Dragon Ball eu falei do Goku, do Vegeta, do Moro, blá blá blá. Aqui eu vou falar da mesma coisa, só que é mais ou menos do meu jeito com menos personagens. Eu vou falar do Kenshin, da Senhorita Kaoru e do Enishi. Então, tudo isso bem claro, vamos pro vídeo. Enfim, a Senhorita Kaoru, ela é a personagem menos provável para eu fazer uma análise, mas é mais interessante para falar especificamente desse filme e a base do filme, então faz sentido eu falar dela primeiro. E bom, o que foi bastante interessante aqui é que a Senhorita Kaoru, ela de novo é uma personagem que tá lá pra ter um relacionamento com o Kenshin, blá blá. Nossa, diferente do anime original, isso faz sentido para a trama. Isso faz ela evoluir, ela é o centro do filme, né? O filme é uma reflexão dela a maior parte do tempo. Então a gente tem esse ponto de reflexão dela. A Senhorita Kaoru aqui é uma personagem que nos inícios das reflexões ela não gostava do Kenshin, ela, como mesmo diz no anime, e aqui também eu acho, o Kenshin sujou, né, o negócio dela, sujou a arte marcial que era do pai dela, então ela até tinha um pouco de repulsa no início pelo Kenshin, mas isso é o mais interessante aqui, que a Senhorita Kaoru, ela de início tem isso, mas isso evolui bastante com o percorrer do filme. Ela vê quando o Kenshin vai
lutar com o Jinro pra tirar a fama de Batozai de assassino que ele estava causando. Ela vai e segue ele, então ela já tá ali, ela já vê um pouco de moral no Kenshin. Quando o Kenshin decide ir pra Kyoto, né, mais tarde no filme, ela também de novo, ela fica muito triste com isso, ela não consegue abraçar, ela decide seguir ele de novo. Então aqui a gente vê uma constante evolução da Kaora. A Kaora, ela repugnava esse cara, falando, não, esse cara que sujou o que meu pai falava, sujou a arte marcial do meu pai. Mas aos poucos ela vai entendendo esse cara que tem um passado tão sombrio, um passado tão, sabe, um passado que pode ser até assustador para alguns. Então ela abraçou isso, ela viu o que motivava ele, que era ir pra frente para salvar pessoas, e ela decidiu ir junto. Ela decidiu andar junto do Kenshin, ela decidiu ir na mesma jornada que ele. Isso poderia arriscar, não poderia, mas ela não se importava, ela queria continuar com o Kenshin, ela queria ir nisso. E o arco do anime, que é mais aprofundado nesse filme, que é de reflexão, a maior parte dele é uma reflexão do anime, é o arco do Inishi. Isso não é só... Enfim, isso não é só uma questão narrativa, é porque realmente esse filme seria de início para adaptar o arco do Inishi, não foi adaptado para anime, mas aí os caras decidiram fazer outra coisa totalmente diferente, blá blá blá, e deu no que deu. Enfim, esse arco do Inishi, especificamente aqui, foi mais aprofundado, e eu acho que isso também faz sentido para o aspecto narrativo, já que aqui que a senhorita Kaoru vê a pior parte do Kenshin, que é a parte dele como Batozai, que ele matou a própria esposa, né, e a gente fez pelo lado do Inishi aqui, né, que é a melhor coisa do tipo, porque o Inishi era só uma criança assustada que viu o Batozai matar a própria irmã. Então a gente vê a pior história do Kenshin na perspectiva mais cruel, na perspectiva mais dolorosa disso. E ela mesmo assim, ela decide ficar com o Kenshin, acreditar na pessoa boa que o Kenshin é. E é isso, eu acho que isso é bastante interessante para a própria personagem, que de início odiava o Kenshin, eu achava ele era um personagem muito fraco. Mas ela viu o lado bom nele, viu o lado bom, decidiu focar no lado bom, e mesmo vendo a pior parte do Kenshin, do jeito mais negativo possível, mesmo assim, ela decidiu ainda acreditar no Kenshin, ficar com o Kenshin até o fim. E eu acho isso bastante interessante, eu acho isso bem legal no personagem, e do jeito que esse filme trabalha isso também eu acho bem legal. Enfim, a gente tem a parte, né, que é mais ou menos a final do filme, quando ela ainda já descobre que o Kenshin tá doente e blá blá blá. E essa parte, a Kaoru, ela já tá casada com o Kenshin, já tem um filho. E o Kenshin, ele ainda tem que sair, ela sabe que isso provavelmente vai matar ele. Mas ela ainda acredita no Kenshin, ela ainda acredita que o Kenshin vai voltar, vai ficar com ela. Isso não importa que isso possa ser o fim, blá blá blá. Ela ainda acredita no Kenshin, ela vê a melhor parte do Kenshin, por isso ela acredita no Kenshin, ela vê a melhor coisa que o Kenshin já teve, então ela decide progredir com isso. Então ela deixa o Kenshin ir nessa jornada de andarilho e ela fica de boa com isso, porque ela sabe a pessoa boa que o Kenshin é, ela sabe como isso ajuda o Kenshin, sabe como chama a pessoa boa, e por isso ela decide deixar o Kenshin continuar com essa jornada própria, deixar ele ir em frente, mesmo com a sua própria vida, isso provavelmente mate ele, ela ainda vai ajudar o Kenshin, porque ela sabe a pessoa boa que o Kenshin é, e decide ajudar ele a essas pessoas. Então eu acho isso bem legal no personagem. E o próprio fim, quando a Kaoru já tá doente, o Kenshin tá chegando em casa, ela sabe disso. Ela vai lá, corre até o Kenshin, ele e pega ele nos colos no último momento de vida. Então aqui a gente tem o auge da personagem em que ela já tá doente, pode morrer, mas mesmo assim ela não se importa, ela vai até o Kenshin, se arrisca por ele, e nos últimos momentos de vida o Kenshin aprecia ainda o fato dele ter conseguido superar o passado, dele ter conseguido curar a cicatriz, literalmente passar por cima de todos os problemas dele e ainda assim seguir. Bom, o Inishi é o personagem daqui dos três que tem menos movimento, mas ele é um dos personagens que dá aqui pra fazer uma noção bem legal, porque ele é realmente a pior parte que dá pra se ver do próprio Kenshin, que é o cara, a criança pequena que viu o Kenshin matar a própria irmã na frente dele. Então ele é a pior parte do Kenshin, pode ser vista é a partir dos olhos dele. Então isso é bastante interessante de se refletir.
Porque o próprio Inishi, ele é a pessoa que mais se fodeu no negócio do Kenshin, e mesmo ele, no fim das contas, conseguiu perdoar o Kenshin. Bom, dá pra se argumentar que foi a Tomoe espiritual que apareceu lá e falou: nossa, Kenshin, você tem que perdoar o Kenshin. É uma interpretação mais barata que tem. Porém, devemos lembrar que o filme é reflexão, então isso é alcançou na mente da Kaoru. Então, o filme ele pode tentar passar isso de várias formas. O próprio arco do Kyoto é bastante resumido pela própria mente da Kaoru. Então é o jeito que a Kaoru vê as coisas. Então, sinceramente, foi assim. O Enishi ali, ele viu muito mais do que somente, sei lá, fantasma do Tomoe. Ele viu o lado bom do Kenshin dele. Ele viu a parte boa dele. E mesmo esse cara que viu a pior parte do Kenshin, conseguiu perdoar ele. Então a gente tem uma parte muito boa aqui, que é a mesma jornada da Kaoru, né, que eu mostrei nessa parte do filme, que a Kaoru conseguindo ver o lado bom do Kenshin, do mesmo jeito que o Enishi conseguiu ver o lado bom do Kenshin. Mas o Enishi, ele é uma pessoa que tinha muito sentimento pelo Kenshin, a Kaoru também tinha, obviamente menos que o Enishi, mas os dois conseguiram ver o lado bom do Kenshin e ainda conseguiram compreendê-lo e simplesmente deixar o Kenshin ir. Então, acho que essa é a melhor parte do Enishi no filme, porque ele ajuda muito no desenvolvimento da própria Kaoru, né? Pelo que eu disse lá no arco da Kaoru, que a Kaoru, ela é a pessoa que via o lado ruim do Kenshin, ela viu o pior lado do Kenshin, e mesmo ela conseguiu perdoar. O Enishi, ele tem esse sentimento, tanto que ela viu esse lado ruim do Kenshin por causa do Enishi, e mesmo ela conseguiu perdoar ele, conseguiu acreditar nele. No fim das contas, o Enishi, assim como a Kaoru, conseguiu ver o lado do Kenshin, conseguiu ver a pessoa boa que o próprio Kenshin é, e decidiu prosseguir com isso. Conseguiu deixar ele ir, conseguiu perdoar o Kenshin. Então eu acho isso bem legal do próprio personagem e do jeito que isso interfere na própria visão de vida da Kaoru pelo Kenshin. Eu acho isso bem legal, eu acho isso bem interessante. E com certeza é uma das analogias mais interessantes criadas por esse próprio filme. Sim, dá pra perceber que a maior parte do filme, a maior parte mais reflexiva do filme, vem da parte do próprio Kenshin, vem do próprio Kenshin como personagem, como pessoa. Então, é isso. Mas a parte dele é a mais interessante, porque o Kenshin, ele literalmente tem essa jornada de andarilho, de tirar os mortos dele de Batozai e o Retalhador, porque ele cometeu o maior pecado que ele poderia cometer, que foi matar a própria esposa. E além disso, isso foi estampado na cara dele. Cicatrizes cruzes, X, chama se quiser. É um jeito literal de representar o maior marco da vida dele. Foi matar a própria esposa. Então aquilo foi um passo para ele abandonar o título de Batozai e para querer tirar aquilo do rosto, para querer tirar a maior maldição dele, que é a maior pré-marca de X, que dá o nome do próprio anime, aliás. Eu acho isso bastante interessante, porque isso é literalmente a jornada do Kenshin na obra inteira. Para tirar aquela cicatriz do rosto, é para literalmente arrumar o passado do Kenshin. E a gente tem isso. Tem esse jeito literal de expressar o que aconteceu com o Kenshin e do porquê aconteceu com o Kenshin. Então eu acho isso bastante interessante. E aqui no próprio filme, no próprio anime também, o Kenshin, ele decidia carregar esse fardo todo sozinho. Então ele tem aquele negócio no rosto dele, aquela maldição, e ele decidia carregar isso sozinho. O filme mesmo deixa claro que o Kenshin, ele tinha Tomoe no coração dele, não literalmente, né? Ele não tem literalmente Tomoe no coração dele, mas quer dizer que esse amargo, esse terrível passado ainda fere ele, ainda é a maior cicatriz dele, ainda é o negócio que carrega com ele. Mesmo ele literalmente tem beijado a Kaoru, aquilo ainda é um negócio que fica no coração dele, até o fim ficou no coração dele. Então, o que o filme quer dizer? Ele tem ele conhecendo a Kaoru, ele tem a própria jornada com a Kaoru, e lá, no final, quando a Kaoru fala que agora é hora do Kenshin também pegar a mão dela, quer dizer que agora é hora dela mesmo entrar na vida do Kenshin, abraçar esse grande fardo. É o que vai mesmo na própria jornada da Kaoru, dela
ver o lado bom do Kenshin e decidir se sacrificar por ele, por essa grande pessoa que ele é, ficar com ele, ser a pessoa que aconchega ele. Ele, mesmo doente, provavelmente morrendo, ele ainda fala, eu sou um andarilho, eu tenho que ser a pessoa que eu sou, eu ainda tenho que, ele mesmo passado, eu ainda tenho que acabar com isso, eu ainda tenho que deixar isso transparecer, transbordar, transferir. Então eu acho isso bastante interessante na ótica do próprio Kenshin. Eu acho bastante interessante analisar o próprio personagem, que ele tem que ir pra frente, correr, andar pra tirar aquilo do rosto, pra literalmente expressar a maldição dele, literalmente fugir do passado, literalmente arrancar o passado dele. Então eu acho isso bastante legal, isso bastante interessante no próprio personagem, como o X vira a maldição da vida dele. E no final do filme ele já tá quase morrendo, ele tá com a doença tipo em níveis high, ele nem tá conseguindo falar direito. E ele quer finalmente ser ele mesmo. Ele não quer mais depender dessa maldição. Ele não quer simplesmente ser amargurado para sempre. Ele não quer simplesmente morrer sozinho lá no meio do nada. Ele quer cumprir a última promessa da Kaoru. Ele quer finalmente ser feliz. Ele teve a mão da felicidade na cara dele, né? Com a Kaoru, com o filho, né? Tem literalmente um filho. Mas ele ainda queria transparecer nesse passado. Ele ainda queria tirar essa cicatriz do rosto dele. Ele ainda queria se limpar, se transbordir. E no fim das contas, ele simplesmente, vendo que ele ia morrer, ele falou, eu quero ficar com a Kaoru, eu quero ficar no final com a Kaoru. E lá no final, o Kenshin, quando ele chega na Kaoru, ele finalmente encontra paz. Ele finalmente, a cicatriz finalmente some. A maldição do Kenshin some quando ele finalmente pode ser feliz, quando ele finalmente pode abraçar a Kaoru, ele finalmente pode simplesmente ser ele, independente do passado, não depender da cicatriz, não depender de qualquer redenção. Aquilo era muito mais do que somente uma marca, uma maldição. Era o que impediu o Kenshin de transbordar, de ser uma pessoa feliz. Então, a maldição que ele carregava nunca deixou ele ser feliz, nunca deixou ele querer ter a redenção. Quando o Kenshin finalmente pode ser feliz, quando ele finalmente pode pegar uma Kaoru, ele finalmente pode ser quem ele é de verdade, sem depender de ser andarilho, samurai, qualquer coisa. É ali quando a marca some. É ali quando o Kenshin finalmente pode ser o Kenshin. É ali quando o Samurai X morre que temos o Kenshin. Que é quando ele abraça a tão sonhada redenção e quando ele finalmente pode se livrar da maldição. Então, no fim das contas, o maior impasse dele pode ser concluído, pode ser limpado com ele simplesmente sendo quem ele é, com ele finalmente podendo ser uma pessoa feliz.